Vamos orar por elas. Eu quero convidar aqui o reverendo a chegar já à frente. Vamos orar também pelo momento da mensagem. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. O Senhor habita no meio do teu povo, ó Deus. Amém. O Senhor é o Deus conosco. Amém. E por isso, Senhor, nós temos a confiança e a alegria da tua presença aqui. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas crianças, amém, derramando sobre elas a tua graça e a tua bondade, para que elas possam compreender desde já o teu evangelho e abraçar a fé em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Também, Pai, nós queremos rogar a Deus sobre a vida do reverendo Samuel, a unção do teu Santo Espírito. Oh, Jesus. O chamado que ele tem, ó Deus, de anunciar o teu evangelho. Oh, que ele fale aos nossos corações, ó Deus, através da instrumentalidade das Sagradas Escrituras, amém, reveladas, ó Deus, através do teu Santo Espírito. Amém. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou explicar por quê. Além do fato de me sentir muito honrado de estar pregando nessa igreja, é porque a minha família tem uma história de relacionamento com essa igreja, e eu vou explicar para vocês o que é. Meu sogro foi pastor por 12 anos em Votorantim, e mais do que isso, ele era colega de turma do pastor Mateus Benevenuto, do reverendo aqui, né? Amigos quase que inseparáveis. Dona Zilá, amiga muito íntima da minha sogra, Dona Loide. E ontem, quando eu conversei com ela, ela está com 87 anos, absolutamente lúcida, lépida e rápida para fazer as coisas, uma cabeça muito boa. E ela me falou assim: gente, dá um abraço nessa igreja, porque essa igreja sempre foi para nós uma alegria muito grande. E eu tenho certeza de que meu sogro também pregou aqui nesse púlpito, né? Porque ele era pastor em Votorantim, muito amigo do pastor Mateus Benevenuto, obviamente já esteve aqui. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui, né? A minha esposa, ontem eu mandei a foto para ela, da igreja, e ela disse para mim: eu lembro dessa igreja direitinho, e lembra mesmo. Um abraço a todos vocês, obrigado. Um abraço aí da nossa igreja lá de Anápolis também. Anápolis é uma cidade muito próspera, ela fica entre dois subúrbios maravilhosos, Goiânia e Brasília, né? Estou brincando, obviamente, né? A Goiânia é muito maior e Brasília é muito maior do que Anápolis. Anápolis é uma cidade de 400 mil habitantes, né? E nós estamos ali há 20 anos já. Então, Deus tem concedido a graça de estarmos ali ministrando aquela igreja e de ver coisas bonitas acontecendo. Assim como eu estou absolutamente certo de que Deus também está derramando uma graça muito especial a essa igreja, os pastores jovens que vocês têm, um tempo novo. Eu espero que Deus abençoe muito vocês. Vamos estudar as Sagradas Escrituras? Eu gostaria de convidá-los para abrirmos as Escrituras Sagradas no livro do profeta Abacuque. Depois de Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Eu queria estudar com vocês, principalmente porque nós estamos passando por um tempo de eleição, aí muita gente nervosa hoje, muita gente angustiada com os resultados, o que vai acontecer, né? E é bom olhar as Escrituras Sagradas em tempos assim. Abacuque capítulo 1. Diz aí: sentença revelada ao profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeios, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade.
Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavalheiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede de varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Esta é a palavra do Senhor. Existem vários livros na Bíblia que são livros de conflitos, livros de crise, e Abacuque definitivamente é um deles. Eu fico impressionado com a beleza das Escrituras Sagradas, porque eu não sei se vocês sabem, mas o livro anterior a Abacuque, o livro de Naum, foi um livro escrito contra o totalitarismo, um livro exclusivamente escrito contra o totalitarismo. Mas se você vai ler outros livros da Bíblia, você vai ver que Deus tinha preocupações não apenas com essa questão de estados, mas Deus também tinha preocupação, por exemplo, com a questão dos afetos, relacionamentos. O livro de Cantares é feito assim. É um livro tão voltado para a questão do relacionamento de amor, que algumas pessoas, ao lerem antigamente, eles achavam que esse livro não deveria estar no cânon. Houve muita crise para esse livro de Cantares ser colocado no cânon. O livro de Eclesiastes é um livro de um homem angustiado, que escreve dizendo a vida é vaidade. Só que a palavra vaidade ali é muito mais séria do que a gente imagina, porque vaidade em hebraico é hevel, significa literalmente vazio. Ele está dizendo a vida é vazia, não tem propósito nenhum. Tudo que você faz não tem razão nenhuma de existir, não tem... Então a gente pergunta por que Deus permite que determinados livros de crise como esse sejam escritos. Mas mesmo o livro de Salmos, que é um livro mais conhecido da gente, é um livro de crise. 64% dos salmos, dos 150 salmos, são salmos de lamento, de gente que está diante de Deus, dizendo, Deus, eu não estou entendendo nada. As coisas estão confusas, muito difícil. E a gente precisa aprender a Bíblia, então, usando sempre alguns critérios simples. Primeiro, assim, às vezes a gente precisa ler pequenos textos das Escrituras Sagradas em bloco. Então, quando você vai ler o livro de Cantares, você tem que ler Cantares inteiro. Quando você lê Eclesiastes, lê inteiro, para você ter uma ideia da estrutura literária. E pegar essa pista hermenêutica de cada livro é fundamental para que você entenda o que está acontecendo. O livro de Abacuque é assim. Se você não entender a pista hermenêutica de Abacuque, certamente você vai ter muita dificuldade para entendê-lo. Por quê? Porque Abacuque é um profeta, um homem de Deus, que está vivendo uma crise de alma sem precedentes. A primeira grande crise que ele tem é a crise da aparente ausência de Deus, aparente falta de resposta que Deus dá na vida. Porque ele começa exatamente no capítulo 1, versículo 2, dizendo, até quando? Ele está brigando com Deus já de cara. De cara ele está dizendo, Deus, até quando? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? É um homem que está diante de um Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, que tem todo o controle nas mãos, e ele está orando a Deus, e Deus parece um poder frio e silencioso, distante.
que não está interessado com o que está acontecendo na terra. Você já teve essa crise na sua vida? De orar e parecer que o céu é de chumbo, que as suas orações não passam do teto? Né? Até quando? Então, a primeira crise que o profeta tem é essa crise da aparente incapacidade de Deus ouvir o que ele está dizendo. Parece que as coisas não avançam. E Deus demora para responder ao profeta, e quando Deus responde, e aí a segunda crise dele, é que Deus responde de uma forma completamente diferente do que ele pediu. Deus não apenas demora, mas ao responder, Deus o faz de uma forma completamente diferente do que ele pediu. Olha aí, no capítulo 1, versículo 5, Deus vai responder para ele: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizem em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Aí o profeta dá uma aliviada. Puxa, que legal. Deus vai responder e coisas maravilhosas vão acontecer. Eu estava esperando por isso, já era tempo. Deus precisava se levantar. Não é possível que ele continuasse nesse silêncio. E então Deus responde para ele, no versículo 6, Deus vai responder para ele a pior coisa que ele poderia ouvir de Deus. Ele diz: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está dizendo: olha, eu quero dizer, Abacuque, que eu ouvi sua oração. E o que eu vou fazer nos dias de vocês não vão acreditar se for contado. Eu vou arrasar com Israel. Eu vou arrebentar com a minha nação. Eu estou levantando os caldeus, uma nação impetuosa e amarga. Esse pessoal é violento, é duro. Eles se apropriam de moradas que não são suas. Eles devoram as pessoas. Eles destroem as nações. É notório na história, meus queridos irmãos, a violência do povo caldeu nas guerras. O que eles eram capazes de fazer. E aí você entende então um pouco do pano de fundo de Jonas, quando anos depois ele é mandado por Deus para ir pregar aos ninivitas. Ele diz: vou nada, vou não. Aí ele não quis ir, como Deus mandou ele ir. Deus disse: ok, você vai de submarino, então não tem problema, vai de outro jeito, né? E Jonas é enviado ali para aquela nação amarga, Nínive. Ele tem que pregar para aquele povo. E as coisas são complicadas, porque ele tem uma crise etnocêntrica muito forte e ele então não quer pregar. E a gente não sabe se Jonas pregou o que Deus pediu para ele pregar, porque Deus disse: vai e clama contra a cidade de Nínive. E ele foi e pregou, e a mensagem dele só tinha 7 palavras: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E ele subiu em cima do monte e diz: agora Deus vai arrebentar com esse povo aqui. E eu não vou perder esse show de jeito nenhum. E aí sabe o que aconteceu, né? Ele ficou irado com Deus, porque Deus não julgou a nação que ele achava que Deus deveria julgar. E Deus veio perguntar para ele, e ele diz: não, eu não gosto do jeitão do Senhor. E foi isso que ele respondeu. Quando Deus pergunta a segunda vez: por que você está irado? É razoável a sua ira? E ele diz: é razoável a minha ira até a morte. Eu tenho todo motivo para estar zangado contigo, né? Não foi isso que eu te disse, estando lá em Jerusalém, quando o Senhor me mandou vir para cá? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, porque sabia algumas coisas que eu não gosto do Senhor. O Senhor é um Deus bondoso, clemente, misericordioso, que se arrepende do mal. E eu detesto isso no Senhor. O problema de Jonas é um problema com Deus. Abacuque também agora está tendo que lidar com a questão da divindade. E, meus queridos irmãos, esse texto de Abacuque tem uma relevância imensa para o nosso coração. As maiores crises que a gente tem na vida estão relacionadas à compreensão de quem Deus é e de quem nós somos aos olhos de Deus. Essa é a maior crise que nós temos. E Deus então agora demora para responder, e quando responde, responde de uma forma como ele não queria. Ele queria livramento e Deus manda juízo. Ele queria que Deus afastasse os caldeus, e Deus envia os caldeus. Ele diz: eu suscito os caldeus. Isso tem a ver comigo. Faz parte do meu plano,
do meu projeto. E aí, como é que nós respondemos isso aí? Como é que o profeta se sente? Algumas coisas que a gente pode levantar aqui é que a dor da gente, quando a gente enfrenta a dor, quando a gente enfrenta essas crises de incompreensão de quem Deus é, o problema nosso é que a dor não nos permite ver além do sofrimento. E aí ele então começa a questionar a Deus. Olha como é que ele faz. No versículo 12, ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, não, isso não vai acontecer conosco. Ó Senhor, para executar juízo puseste aqueles povos, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. O Senhor é um Deus santo. Então, por que é que o Senhor tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o iníquo se levanta? Olha que coisa séria. Olha a crise do profeta. Isso acontece por quê? Porque nós nunca conseguimos ver o sofrimento a não ser dessa forma. Nós sempre vemos o sofrimento como um mero sofrimento. A gente nunca aprende no meio do sofrimento o que Deus está querendo fazer. A dor da gente embaça a nossa visão, assim como aconteceu aqui. Eu acompanhei um evento trágico na nossa comunidade em Anápolis. A pessoa não era membro da nossa igreja, mas essa pessoa perdeu tragicamente a sua filha num assalto. E essa era uma família muito querida em Anápolis. E a gente tenta juntar os cacos e responder. Foram horas de conversas que eu tive com essa família. E eu me lembro bem de um longo e-mail que ela me mandou, tentando que eu explicasse por que essas coisas acontecem. Sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada. Porque quando você se depara com a dor, você muitas vezes não consegue explicar exatamente a dor. Ela simplesmente existe, está aí. E no meio do sofrimento, a nossa visão ela é embaçada, ela é confusa. Né? E nós vemos aqui o profeta Abacuque vivendo isso aí. Né? Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que o cronograma de Deus e a forma como Deus faz as coisas, muitas vezes é misterioso conosco. Eu tenho já aprendido a respeitar a minha dor e a dor dos outros. Porque a gente se depara com determinadas situações e a gente percebe que o cronograma de Deus, a forma de Deus fazer, é tão difícil para a gente entender. Tempo de Deus. Deus sempre parece um pouco mais atrasado do que aquilo que a gente gostaria que fosse na nossa agenda. Deus sempre parece mais lento nos processos pedagógicos dele para a nossa história. Então o profeta Abacuque está tendo que lidar com isso, coisas que eu e você temos que lidar. Mas o mais sério aqui que nós vemos é que Abacuque também faz uma leitura parcial da história, que é exatamente o que a gente faz. Quando a gente vai para Romanos, o apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu gosto muito dessa ideia no original, porque literalmente nós deveríamos traduzir da seguinte forma: todas as coisas juntamente cooperam. Não uma coisa separada da outra, mas juntos. Quando você coloca as coisas juntas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está, na verdade, construindo a história. E nós estamos no meio da história. Nós estamos vendo blocos da história. Deus não completou a obra dele ainda. Deus não terminou o projeto dele. Uma das senhoras mais fantásticas da minha igreja já estava com 94 anos, ela faleceu com 97, Dona Olinda, Lisboa. Ela era uma mulher fantástica, lúcida e espirituosa. Não tinha jeito de chegar na casa da Dona Olinda e não comer pão de queijo com ela e ouvi-la o tempo todo fazendo piadas da vida dela mesma e da gente. Uma alegria contagiante. Um dia eu cheguei na casa dela e estava na porta dela uma frase com meu nome. Dizia assim: seja paciente comigo, Deus ainda não me completou. Eu olhei para aquela frase e virei para ela e disse: Dona Olinda, a frase está correta, mas a frase não é minha não, tá? Eu não sei exatamente de quem é, mas minha ela não é, eu citei alguém, né?
Mas estava lá, dona Olinda tinha colocado. Mas é exatamente isso. Deus está trabalhando a vida da gente. Então, como é que nós vamos lidar? Mas tem um outro aspecto que é confuso. Deus dá respostas inesperadas. Deus age de forma inesperada. Deus age de uma forma que não é convencional. Então, às vezes, a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha teológica e dizer Deus vai funcionar dessa forma, como se fosse uma equação matemática, e não vai funcionar. Porque Deus é Deus, Ele é sábio, Ele é amoroso, Ele é surpreendente. Ele é surpreendente. Não é sem razão que Abacuque vai dizer, eu vou me colocar na minha torre de vigia. Tá? Por quê? Porque ele precisa entender a Deus e não é fácil penetrar nos mistérios de Deus. Agora, como é que eu resolvo? Como é que nós podemos, no meio do caos, no meio da dor, no meio dos conflitos, como é que nós podemos resolver? Primeira coisa, nós precisamos entender como é que a história funciona na perspectiva bíblica da soberania de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos, que a história está sob o controle de Deus. Tudo o que acontece está sob o controle de Deus. Deus nunca perdeu nenhum controle sobre nada, absolutamente nada. Eu tenho visto membros da minha igreja apavorados com os resultados possíveis da eleição. O que é que vai acontecer conosco? O que é que vai acontecer com a igreja? O que é que vai ser de nós? E se o resultado for? Aí eu começo a pensar no que Deus já fez na história da igreja. Nós vencemos o Império Romano, gente. O século passado foi um século de maior perseguição na história contra o cristianismo. Se você pegar todos os séculos anteriores, do século I até o século XIX, e você somar todos os mártires, eles não contabilizam o tanto de mártires que nós tivemos no século XX. Nunca morreram tantos cristãos na história do cristianismo, mas também nunca o cristianismo avançou tanto. O livro vermelho de Mao Tse Tung não conseguiu segurar. A cortina de ferro da União Soviética também não conseguiu segurar. E pasmem vocês, nunca o cristianismo cresceu tanto como no século XX. Deus tem as formas de conduzir a história. A história está sob controle divino, e quando você lê, você percebe nas Escrituras Sagradas por que as pessoas combatem tanto o livro de Gênesis e tanto o livro de Apocalipse. Uma razão simples. É que o livro de Gênesis diz assim, olha, Deus criou todas as coisas. Não existe mãe natureza na Bíblia. Natureza é filha. Mãe é Deus, o pai é Deus. Deus é o pai. Deus é o Criador. Tudo procede dele. E quando você vai para o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse está dizendo, olha, os reis da terra vão se levantar, impérios vão tentar destruir, o dragão se levanta, a igreja é martirizada, mas no capítulo 19 você vai ver o céu aberto e o Filho de Deus voltando nas nuvens em majestade e glória e suas vestes salpicadas de sangue, é o Cordeiro de Deus que saiu vencendo e para vencer. Capítulo 4 de Apocalipse, ele começa com a declaração dizendo assim, eu vi o céu, e no céu tem um trono, e alguém está sentado no trono, isso mesmo. Lembra da antiga brincadeira? Meu trono está vago, né? Minha direita está vaga. No céu não tem trono vago, não tem ausência de liderança, não tem ausência de poder. Quando você olha no céu, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado nela. Está lá, o trono tem Deus governando as nações, nada foge ao calor dele. Tudo está sob o controle de Deus, e como diz Abraham Kuyper, não há nem um centímetro no universo no qual Deus não reivindique e diga isso é meu. Nada. Tudo está sob o controle de Deus. A história está sendo conduzida como Deus quer. E a coisa é tão forte que quando Isaías escreve no capítulo 45, ele narra a história de um rei pagão chamado Ciro. Ele diz assim, eis que suscito Ciro, ainda que ele não me conhece, ele é o meu pastor. Eu ungi para quê? Para poder restaurar o povo de Israel. Ele não me conhece, mas ele é meu pastor, ele faz o que eu quero que ele faça.
E aí, nesse capítulo 45 de Isaías, o próprio profeta Isaías diz assim: certamente tu és um Deus misterioso. O Senhor é um mistério. A forma como Deus está conduzindo, a história está sob controle de Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre a história é que a história também segue um plano divino. Ela segue um cronograma divino. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4:4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. A ideia da plenitude é a ideia de um pleroma. Já viram aquele material que você usa para colocar a areia virando assim para um lado e para o outro? Né? É exatamente o que está dizendo. Nós colocou ali e de repente, opa, chegou a hora. Filho de Deus nasce, nascido de mulher. Quando veio a plenitude do tempo, na hora de Deus, Ele vai fazer as coisas como Ele quer fazer. A agenda está seguindo, a história está seguindo uma agenda divina. Deus está conduzindo no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Independentemente do resultado das eleições, o que nós não podemos deixar de fazer é continuar sendo fiel. Porque não há nada que destrua a igreja. É Jesus quem a edifica. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, nada vai acontecer, sabe? A única coisa que pode destruir, nem o diabo pode destruir a igreja, nem as forças políticas e históricas destroem a igreja. Leia um pouquinho com atenção o capítulo 13 e o capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse 17 diz que os 10 chifres, eles têm um só pensamento: dar à besta o poder que a besta deu para eles. Ou seja, é um poder sincrônico entre temporal e atemporal, entre o histórico e o eterno. E eles estão aí trabalhando, né? Mas a vitória não é deles, a vitória é do Cordeiro. E é muito interessante quando você, de novo, vai para o Apocalipse e você percebe que João chora muito no capítulo 5, porque ninguém pode abrir o livro. Ele está desesperado, é um crente olhando a história e dizendo: quem é que pode dar sentido a essa história? Onde é que está a hermenêutica dessa história? E aí vem um ancião e fala para ele: olha, não chores. Não chores. Porque o leão da tribo de Judá venceu. Não sei, em outras palavras, a vitória é dele. Ele venceu. Ele pode abrir os livros, ele pode desvendar os selos. E aí João contempla no céu, a visão do céu. E o que João vê no céu? O ancião diz para ele: o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando ele olha para o céu, o que ele vê? Ele diz: eu vi um cordeiro. Ele não vê um leão da tribo de Judá. Ele não vê no céu o leão, ele vê o cordeiro, porque essa é a imagem do povo redimido da igreja ainda não glorificada. Nós olhamos para o Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Olha que coisa fantástica. A história está sendo conduzida por Deus, com absoluto controle e seguindo a agenda de Deus. No tempo de Deus, Deus vai levar. Mas nós precisamos entender essas coisas. Então, diante dessa perplexidade, o que a gente pode fazer? Nós precisamos orar. Que é o que Abacuque vai fazer. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: eu vou me pôr na minha torre de vigia, vou colocar sobre a fortaleza, e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta teria a minha queixa. Ele vai para o silêncio, ele vai para a oração. Nós precisamos aquietar o nosso coração, em dias de caos, e perplexidade e temores. Aquieta o seu coração. Vai para o altar, se aproxime-se da torre de vigia, e observa, coloque-se ali e veja o que Deus vai te dizer. Nós estamos com o coração muito agitado. Nós precisamos de experimentar um pouco o silêncio, a glória de Deus, a graça de Deus. Nós precisamos ter um olhar desfocado das circunstâncias e um olhar colocado na eternidade. Eu diria mais, nós precisamos desfocar o coração, o olhar do nosso próprio coração agitado. Nós temos estado muito agitados, correndo de um lado para o outro, mas não nos sossegamos no nosso coração. Qual foi a última vez que você experimentou de fato sossegar o seu coração na presença de Deus? Abacuque ora, sabe por quê? Porque o Deus que determina
Os fins, ele determina também os meios. E a oração faz parte desses meios de Deus. Por que eu vou orar se Deus já sabe de todas as coisas? Não sei. É que Deus me mandou orar. E eu sei que o Deus que determina os fins, ele determina os meios. E Jesus orava. Jesus entendia perfeitamente. Ele não tinha crise com oração. Você vai ver sempre Jesus se aproximando do altar do Pai. É no silêncio que nós vamos conseguir decodificar as coisas da nossa alma, os entraves do nosso próprio coração. E o Abacuque percebe, se eu for olhar na história e no exterior, eu estou perdido. Toda vez que você olha para fora, você tem uma tristeza imensa, uma perplexidade imensa. Vai olhando, passam reis, essa história de eleições já aconteceu, esse negócio atribulado que a gente está enfrentando, já passou, já vimos esse filme antes, gente. Bem, aqueles que têm mais de 40, né? Nós já vimos esse filme antes. Nós já vimos esse negócio acontecendo. A igreja tem que continuar firme, orando e confiando no Senhor e no poder dEle. Então, nós vamos continuar descansados no Senhor. Nós não estamos à mercê das circunstâncias, nós não estamos à mercê dos homens poderosos, nós estamos na mercê de um Deus maravilhoso. Então, ore. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês, a partir da própria experiência de Abacuque. Nós precisamos olhar para quem Deus é. Olha o que Abacuque faz. Ele faz uma síntese doutrinária do caráter de Deus, maravilhoso aqui, no meio da crise dele. Olha no capítulo 1, versículo 12. Primeira coisa que ele vê: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus. Primeira coisa que ele percebe é que Deus é eterno. Deus não está circunscrito a uma agenda temporária. Deus transcende tudo isso. Ele está na eternidade. Quando você morrer, você vai entrar na eternidade. A eternidade tem passado, presente ou futuro? É difícil a gente até pensar com categorias não aristotélicas a questão da eternidade e de infinito. O que é eterno? O que é infinito? Uma vez perguntaram a um sábio, né? O que era a eternidade? Ele disse o seguinte: há num certo país uma montanha de ferro e um pássaro mágico vem de 100 em 100 anos afiar o seu bico ali naquela montanha de ferro. 100 em 100 anos ele passa ali. Quando essa montanha de ferro se desgastar, porque o passarinho está afiando o seu bico ali naquela montanha, ter-se-á passado um segundo da eternidade. Bom, né? Deus é eterno. A primeira coisa que ele contempla é o seguinte: Deus está além disso aqui tudo que está acontecendo. Do temporal, do histórico, do tangencial. Deus está além disso aqui. Segunda coisa que ele vai falar, ele diz: Deus é santo. Ó, meu santo. Uma vez a minha esposa me perguntou, e eu não gosto muito quando a minha esposa faz perguntas para mim, né? Porque as perguntas dela são muito inteligentes e me incomodam muito. Ela me perguntou: qual é o atributo de Deus que mais fala ao seu coração? Eu não tinha resposta, nunca tinha parado para pensar nesse assunto. Eu fiquei pensando qual era o atributo de Deus mais interessante na minha concepção. Daí um pouquinho eu voltei com ela e disse: eu já descobri, eu acho que eu já descobri. Eu acho que o atributo mais impressionante para mim de Deus é a santidade. E ela disse: por quê? Eu disse: porque Deus nunca brinca com as coisas que Ele faz. Os nossos motivos de fazer as coisas podem ser impuros. A forma como a gente age pode ser impura. Nós podemos fazer as melhores coisas com os piores motivos, mas Deus nunca vai fazer alguma coisa para brincar com nossos sentimentos, nossa dor. Quando Ele faz por causa, baseado na santidade dEle. Ele não pode se trair. Não é linda a santidade de Deus? Aí ela disse: eu gosto muito mais da misericórdia, né? Que Deus deixa de me dar aquilo que eu mereceria. Bem, cada um de vocês pode pensar da forma que quiserem pensar,
Mas olha que coisa interessante, ele está olhando para Deus. Deus é eterno e Deus é santo. Mas olha lá o que diz. Mais adiante ele fala assim: Deus é rocha. Deus é fundamento, Deus é refúgio. Nesse lugar aqui eu posso colocar os meus pés. Foi exatamente o que Lutero falou quando ele foi confrontado na dieta de Worms, em 1524. Pediram para ele renegar as declarações que ele tinha feito. Que ele pudesse rejeitar aquilo que ele próprio escrevera sobre as 95 teses. Ele disse: se vocês me convencerem de que o que eu estou dizendo é contrário às escrituras sagradas, eu rejeito as teses. Mas caso contrário, não. Eu não posso ir nem contra a minha consciência, nem contra a palavra. E ele usou uma expressão muito interessante: aqui eu me firmo. Nesse lugar aqui eu coloco meus pés. E eu não vou negociar esse lugar. Então nós precisamos entender que Deus é rocha. Deus é rocha. E nós podemos estar absolutamente seguros nisso. Ele é o lugar onde você pode correr na hora que a tempestade e a turbulência vem. Eu tenho na minha igreja um missionário da tribo Makuxi de Roraima. Ele é um homem de Deus, um homem muito querido. Ele tem mais ou menos a mesma idade minha, mas ele foi criado na tribo até os 12 anos. E na tribo tem algumas coisas interessantes. É da tribo dele. Quem educa os filhos lá na tribo não são os pais, são os avós, né? É um dado curioso culturalmente falando, né? Mas eles têm um outro aspecto que me chamou muita atenção. Todos eles possuem na tribo um lugar que eles chamam de lugar de refúgio. É um lugar que eles correm quando eles estão com muita raiva. Então, de vez em quando, a gente perde o humor, e lá na tribo também eles perdem o humor de vez em quando. Aí eles saem para um lugar, eles vão ou é para a beira de um rio, ou no meio de ou numa pedra, ou debaixo de uma grande árvore. Cada um deles identifica o lugar que vai ser o lugar de refúgio deles. E eles vão lá, eles gritam alto, eles esperneiam, eles xingam, eles batem, jogam folha para cima, terra para cima e tal. Todo mundo da tribo está ouvindo os gritos daquele homem zangado, daquela mulher zangada. Sabe o que eles fazem com essa dor deles? Nada. Eles sabem que é hora de desabafar, que é o lugar deles chorarem mesmo, tem que chorar lá. Eu nunca entendi tão bem Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, como quando eu ouvi essa história. Deus é rocha, é lugar para correr. Para onde eu vou? Eu olho para fora, eu vejo angústia, desespero. Eu olho para dentro, eu vejo o meu próprio desespero, meu pecado. Para onde eu vou? A não ser para Jesus. Então eu tenho que correr para Cristo. Essa compreensão dele, de quem Deus é maravilhoso. Ele olha também para Deus e diz: Deus é puro. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Então Deus é puro, Deus faz as coisas. Então ele está olhando o quê? Ele está olhando o caráter de Deus. Em tempos de tribulação, uma das coisas mais fantásticas que resolve o nosso conflito do nosso coração é olhar quem Deus é. Nossa relação com o Pai. Quem é Deus? Sabe de uma coisa interessante? A maior crise que eu e você temos é a crise de identidade. Porque nós nos sentimos muito órfãos. E o sentimento de orfandade, se nós não entendermos quem nós somos em Jesus, ele vai bater forte para nós. Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para tentação, e a Bíblia diz exatamente isso, que ele foi levado pelo Espírito Santo, vai entender esse negócio, para ser tentado pelo diabo. E diz a Bíblia que depois de 40 dias, tendo fome, o diabo se aproximou dele. E o diabo faz uma sugestão muito interessante. Mas existe uma tentação maior antes da primeira tentação. Nós falamos de 3 tentações. Para mim, a primeira tentação é a pior de todas e que não parece ser uma grande tentação, e é a maior. Porque Satanás chega para Jesus e diz o quê? Se és filho de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: como é que uma pessoa que é filho de Deus pode passar por tanto sofrimento? Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você não precisa passar por aflição, você não precisa passar fome, você não precisa passar necessidade, porque um filho de Deus não precisa passar por essas crises. Essa é a crise de identidade.
Se você não se sente filho amado de Deus, filha amada de Deus, no meio da sua crise você vai entrar numa situação complicadíssima. É caos. Mas quando você olha para o amor do Pai, para quem Deus é, você pode dizer para Deus: Deus, eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é amoroso, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor me amou. E por mais que eu não entenda o que está acontecendo agora, eu estou absolutamente certo de que o Senhor está levando a minha história para onde o Senhor quer levar. Eu sou amado do Senhor. Eu estou tranquilo porque o Senhor me ama. Como é difícil dizer isso em tempos de crise. Como é complicado dizer isso em tempos de crise. Mas é o que nós precisamos dizer. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus e que relação nós temos com Deus. Abacuque tira os olhos dos fatos que estão chegando, das notícias do WhatsApp, das coisas que estão chegando pelo Facebook. Tá? Ele tira os olhos disso aqui e diz assim, se focar na eternidade. Eu preciso transcender tudo isso aqui. O que nós fazemos quando as coisas parecem desmoronar? O que nós fazemos quando Deus parece tão distante e silencioso? O que nós fazemos quando as orações nossas, elas vão num sentido diferente daquilo que nós oramos? Ele vai fechar esse capítulo lá no capítulo 3, versículo 17. Ele começa dizendo, ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O olhar dele está em Deus. Eu queria falar um pouquinho hoje à noite sobre esse assunto. A fé do ainda que. Ela é muito desafiadora para nós. A fé do ainda que. Bem, para eu tentar concluir aqui a minha fala hoje de manhã, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um autor judeu chamado Elie Wiesel. Ele recebeu o prêmio de literatura e sobreviveu ao Holocausto, ao lado de tantos outros, como Viktor Franklin. Ele escreveu um livro clássico na literatura chamado Dawn, que traduzido seria Madrugada. Ele conta um episódio que aconteceu com eles ali ainda no campo de concentração. Um episódio duríssimo. Eles passavam fome todos os dias. Todos os dias eles tinham necessidades de comida e não tinha comida suficiente. As condições eram terríveis. Doenças, frio, maus tratos, injustiça, abusos e fome. Ele diz, a fome era quase insuportável para nós. E uma noite, um dos presos, entrou na cozinha e roubou algumas coisas na cozinha. E no outro dia cedo, eles descobriram que alguém tinha roubado. E colocaram todos os presos ao ar livre, num frio de 0 grau, do lado de fora, dizendo, enquanto a pessoa que fez isso não se denunciar, nós não vamos tirar vocês daqui. E eles ficaram em pé, no frio congelante, e ninguém se manifestou. As horas foram passando, pessoas desmaiavam e ficavam ali desmaiadas. Num determinado momento, eles decidiram liberar todo mundo, exceto um menino de 12 anos e um idoso, que era um dos líderes judeus que estavam ali no campo de concentração. E eles então disseram, eles dois vão ficar aqui. E colocaram eles lá de tal forma que os presos podiam ver de onde eles estavam, a condição. Eles sabiam que nenhum dos dois iria sobreviver àquele frio da madrugada. Todos sabiam que o frio seria suficiente para matá-los. E aconteceu de fato com uma pessoa mais idosa, ela morreu. Ela morreu de frio. Mas por alguma razão incompreensível, o menino
ainda jovem, conseguiu sobreviver. E a situação estava muito difícil. Eles foram chamados no outro dia cedo. E lá estava um menino desfalecendo, com a grave crise de hipotermia, e o velho morto. E aí eles não aguentaram mais. Eles começaram, os prisioneiros começaram a entrar em crise com tudo aquilo, com todo o sofrimento. E um deles, desesperado, foi lá para frente e começou a dizer: onde está Deus? Onde está Deus que nos abandonou? Onde está Deus aqui? E um dos mais idosos do grupo levantou-se e foi lá na frente e disse: Deus está ali, ó. Deus está ali na figura daquele menino. Deus está ali. Porque se Deus não estiver ali com aquela criança, Deus não está em nenhum outro lugar do universo. Quando nós enfrentarmos a dor mais profunda, começarmos a perguntar: onde é que está Deus? Eu quero que vocês se lembrem. Deus só pode estar no meio do seu sofrimento. Porque Deus caminha no meio da tempestade e da tormenta, como diz o livro de Naum. Deus está ali. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal nenhum, porque o bom pastor vai estar com vocês. Eu queria orar nesse momento. Senhor, muitas vezes a história para nós nos parece tão misteriosa, Pai. Os eventos que a gente tem que lidar com eles, Pai, transcendem tanto as nossas expectativas e aquilo que a gente acha que deve ser. E nós nos deparamos, ó Deus, com um enorme mistério. E nós temos, ó Deus, que resolver isso aos Teus pés. Ajuda-nos, ó Deus, a ver o Senhor no meio da dor. Ajuda-nos, ó Deus, a contemplar o Senhor, a Tua glória no meio da tribulação. Ajuda-nos, ó Deus querido, a ver o Cristo ressurreto no meio de toda aflição. Ajuda-nos a olhar para os céus e vermos o Cordeiro de Deus ao lado do Pai. Ó Deus querido, ajuda-nos a olhar para o trono e saber que tem alguém sentado. E que nada, ó Deus querido, está acontecendo sem Teu plano, sem o Teu propósito. Obrigado, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos Te adorar de coração, Pai, em espírito e em verdade. Agradecer o Teu nome por toda a graça do Senhor entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos Te agradecer porque podemos desfrutar, ó Deus, do estudo da Tua palavra. Ter o nosso coração confrontado e consolado ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Que essa palavra possa ecoar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, durante a semana. Que os nossos pés fiquem firmes na rocha, Deus. Porque o Senhor é aquele que controla toda a história. O Senhor é o Deus que está presente no meio do Teu povo. Por isso, ó Deus, diante de qualquer resultado, nós ainda olhamos para o Senhor. Porque o nosso socorro, ó Deus, não vem dos homens, dos reis, dos governantes. O nosso socorro vem sempre do Senhor, ó Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.